Inicialmente, o handebol era jogado no campo, ao ar livre e tinha 11 jogadores. Ao longo de algum tempo, ele foi começando a ser incrementado em locais fechados, como salões. O handebol foi introduzido por Wallström, na Suécia, em 1910, e em 1919 o handebol foi melhorado pelo atleta e professor de educação física, o alemão Karl Schneider. Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar das regras básicas do handebol. Claro, a primeira regra é quem marca mais gols. Realizando os gols, a gente vai precisar de algumas musculaturas, como por exemplo o abdômen e as pernas, para estar realizando flexão, se você for pegar impulso para pular, o antebraço, o bíceps, tríceps, ombro, as costas para trabalhar a mobilidade para o lançamento, ou você também pode arremessar do chão, fazendo breves lançamentos que não vão estar trabalhando tanto o abdômen, mas a gente também vai estar flexionando ele de uma forma ou de outra. Então também necessita de grande mobilidade e agilidade desses músculos para estar realizando um gol ou até mesmo um lançamento. Outra regra muito importante sobre o handebol é com relação aos tempos de jogos. Cada tempo no caso, dura 30 minutos e entre os jogos tem um intervalo de 10 minutos para que os jogadores descansem. 50 minutos. O jogo de handebol ele é composto por um tempo de 25 e o outro tempo, que é o segundo tempo, por 25 também. Então é um jogo muito longo. E nesse jogo necessita de grande resistência muscular, mobilidade e agilidade e trabalha todos os músculos do corpo. Tanto o braço aqui, o antebraço, a junta da mão, a mão, o bíceps, o tríceps, o ombro, as costas para estar flexionando, o abdômen para estar flexionando e também pegando impulso, as pernas de modo geral para estar correndo. No handebol tudo é trabalhado e tudo precisa de muita resistência, porque é muita intensidade durante o jogo, corridas longas e curtas. Então, para você ser um atleta de handebol, você precisa de grande resistência, tanto muscular quanto também das juntas do corpo. Outra regra muito importante também é a questão dos 3 passos. O jogador está aqui, ele recebe a bola, ele pode dar 1, 2, 3 passos antes de ter que quicar a bola no chão. Se ele não fizer isso, a bola vai se tornar do time adversário. A regra dos 3 passos. Para os 3 passos a gente está utilizando alguns músculos, como por exemplo o braço e do ombro para estar realizando o lançamento, da perna para estar se movimentando dando os 3 passos e também coordenação motora, visto que a pessoa só pode dar 3 passos para executar o próximo movimento, que ou vai ser lançamento, ou vai ser toque, ou vai ser pular, e com isso ele vai estar flexionando a perna e também o abdômen. Ele vai estar utilizando todas essas partes e até algumas mais. E agora a gente vai ver um pouco na prática também de como isso acontece. Eu vou falar também com relação à falta, que é um lance muito importante. Quando a gente sofre a falta, a gente deve pisar um pé na linha pontilhada. A gente tem o direito ou não de pedir 3 metros, no caso que os adversários estejam pelo menos a 3 metros de distância de mim. Então eles podem estar lá no começo da área defensiva deles e após eu cobrar a falta, no caso se sofrer a falta, eu vou cobrar para que a gente recomece o jogo. E agora nós vamos falar com relação a algumas faltas. Então, no caso, se eu empurrar meu adversário para passar, ou então na marcação aqui, empurrar meu adversário para ele perder a bola, ou puxar, ou bater na mão dele, ou até mesmo segurar ele aqui, para ele não poder reagir, tudo isso vai ser falta. Possivelmente vai ser um tiro de meta, que é batido da linha do 7. Além disso, dependendo da avaliação dessa falta, eu posso receber um cartão amarelo, ou até mesmo um cartão vermelho. Com um cartão vermelho eu irei ficar 2 minutos fora do jogo ou até mesmo permanentemente fora. E agora eu vou falar sobre alguns lances importantes, como por exemplo o arremesso de 7 metros, onde o meu pé fica atrás da linha do 7, que é 7 metros até o gol, e é um lance onde é jogador versus goleiro. No caso nós temos o nosso goleiro e eu sou o jogador. Agora está falando um pouco sobre os atributos necessários para o lançamento de 7 metros. Primeiro você precisa de agilidade para estar executando o movimento. E além disso você precisa usar a musculatura do antebraço, o bíceps, o tríceps, o ombro e também a mobilidade das costas para você estar executando o movimento. Eu vou falar um pouco também com relação às posições do handebol. A primeira que nós temos é o goleiro, fundamental para proteger o nosso gol, para não deixar a gente tomar muitos gols e perder. Mas claro, nós temos alguns mãos de frango aí. Infelizmente ele toma gol,
Todo jeito, até por baixo das pernas o cara tomou gol. Tem a minha função, eu jogo de pivô, então eu sou meio que o atacante do nosso time. Nós temos também o central, que ele vai fazer toda a armação do time. E temos 2 armadores para ajudar o central nessa armação. Além desses 2 armadores, nós também temos 2 pontas, um esquerda e um direita. A armação também é subdividida em direita e esquerda. E todo esse é o nosso time composto. E todo time vai trabalhar junto com o central, que é o cara meio que o cérebro do nosso time. Agora eu vou falar um pouco em relação à regra de defesa dos goleiros, para que eles não acabem se machucando muito, porque existem, querendo ou não, alguns jogadores que são maliciosos e tentam machucar o goleiro inimigo para facilitar o jogo. Então, no caso, se eu vim aqui, subir para arremessar e também no peito do meu goleiro, certeza que eu vou tomar um vermelho e possivelmente uma expulsão. Principalmente se pegar na cara do goleiro e ele se jogar no chão ou até mesmo nas partes íntimas. Isso é vermelho, expulsão, eu tô fora do jogo. E agora, nós vamos falar da área do goleiro. Opa, não. A área do goleiro só quem pode pisar aqui dentro é o próprio goleiro. O adversário, o máximo que ele pode fazer é pular daqui dessa distância e jogar arremessando de cima. E caso ele pisar nessa linha preta, vai contar como falta e a bola vai ser devolvida pro goleiro. Regra dos goleiros. Basicamente, para os goleiros, eles também vão estar utilizando quase toda a musculatura do corpo. Tanto o braço para estar realizando as defesas, o peitoral, o abdômen para estar realizando saltos e a perna também. Uma das principais partes são as pernas e as mãos, já que eles vão estar esticando a perna para estar defendendo no canto, para estar formando X, para estar abaixando, para tudo eles vão estar utilizando a musculatura do corpo. Então o goleiro é quase que completo, porque ele utiliza a maioria das partes do corpo também. Para as faltas do handball, os atletas precisam de grande resistência muscular e também de mobilidade, tanto dos músculos quanto nas juntas. Porque handball é um jogo de muito contato físico, então pode acontecer muitas lesões. Então eles precisam estar sempre resistentes e também alongados para todas as situações. Tanto os braços para estar segurando o adversário, também para o adversário estar segurando, o contato, também as pernas para estar trabalhando, os músculos do abdômen, ou seja, o corpo de um modo geral. Punho, as costas, tudo vai ser trabalhado e tudo necessita de resistência para estar aguentando os contatos físicos do esporte. E agora a regra de quadra seria basicamente o jogo. Durante o jogo a gente utiliza basicamente todos os músculos do corpo. Tanto o braço, a perna, o ombro, as costas, o abdômen, a gente utiliza tudo. Porque durante o jogo a gente vai estar utilizando todo o corpo, para mobilidade, para corrida, para parada, para forçada, para flexão e até mesmo para o salto. A gente utiliza todos os músculos do corpo para estar trabalhando durante o jogo. E essa é a nossa quadra de handball. Ela é constituída por 40 metros de comprimento e 20 metros de largura. Além disso, para que o jogo aconteça, tem-se uma diferenciação de bolas, do masculino para o feminino. Essa é uma bola feminina, que ela é um pouco menor, mais conhecida como H2, e ela é exclusivamente para jogos femininos. Nós temos também a H3, que é a que nós, homens, utilizamos para jogar, e essa é a diferença entre o tamanho de uma H3 e uma H2. Tá vendo? A diferença não é tão grande, mas faz total diferença na hora do jogo, principalmente pelo seu peso e tamanho de segurar na mão.